Carlos Cano tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor e mais um vídeo. Eu vou ir bem devagar porque eu sei que o próximo sinal já vai estar fechado, o semáforo. E hoje a gente vai falar sobre o resumo da carteira do mês de novembro. Então é o resumo número 17. Eu coloco no cantinho até da thumb, eu procuro colocar na thumb no título. Mas eu vou começar a mostrar no Instagram, como vocês já pediram, uma forma melhor de visualizar quantos meses a carteira tem de existência, qual que é o cronograma, como que a gente está em relação a isso. Então estamos no mês número 17 da carteira do canal. Tivemos uma rentabilidade negativa e até menor do que o índice Bovespa. Ela foi em torno de 4%, vou colocar na tela aí para vocês. E olha só que interessante, esses 4% representam aí aproximadamente, um pouquinho mais na realidade, de R$500. Então em novembro basicamente a carteira perdeu R$500 de valorização ali, né, de valor total. E é sim bem ruim, tá? A gente sente aquela dor de ver o nosso patrimônio caindo. Só que isso é uma coisa que o investidor de renda variável se acostuma. Deixa eu ir por aqui hoje. Então eu estou bem tranquilo, contanto que a gente invista em boas empresas que continuam tendo lucro, continuam crescendo. Isso é uma coisa que vai voltar, tá? A tendência é que volte, então estou bem tranquilo quanto a isso. Só que entenda, para mim R$500 pode ser tranquilo, mas para muitas pessoas já pode ser uma dor muito incômoda. Deixa eu entrar aqui. Então R$500 pode ser uma coisa bem incômoda aí para muitos investidores. Só que a gente tem um motivo para poder ter essa queda em novembro, principalmente para ter uma queda maior do que o Bovespa. Então até é tranquilo, né? Se o índice Bovespa está caindo, deixa eu só limpar a câmera. Se o índice Bovespa está caindo, quer dizer que o mercado brasileiro está caindo. Então é tranquilo a minha carteira cair. Só que nós não queremos cair mais do que o índice, de preferência, né? Isso pode acontecer em alguns meses, é normal, como eu já mostrei para vocês em outros meses. Mas não queremos. Mas olha só, uma coisa que acabou influenciando muito na minha carteira foi a questão das criptomoedas. Nós tivemos aí a falência da FTX, uma exchange aí de criptomoedas, como se fosse, é uma corretora, né? A gente chama de exchange, mas é uma corretora de cripto. Ela foi à falência, se eu não me engano ela era a segunda maior que a gente tem no mundo. Ela acabou se alavancando ali, ela ficou sem liquidez, o pessoal foi sacar e não tinha como sacar o dinheiro ali, as criptomoedas, enfim, não tinha como sacar o dinheiro. E ela acabou falindo, pedindo falência. Só que olha só, é uma baita de uma corretora gigante, então ela acabou causando um efeito dominó. E por mais que a corretora não tenha nada a ver com o Bitcoin ou com o Ether ou com alguma criptomoeda, não tem a ver diretamente, principalmente com essas principais, ela acabou influenciando na queda do preço, porque não sabia o quanto isso, a gente não sabe ainda direito, né? Tô gravando aqui no início de dezembro, o quanto isso vai impactar. Porque depois ela pedir falência, várias outras empresas que estavam ligadas a ela, que tinham alguma conexão, acabaram também pedindo falência. Inclusive a BlockFi, uma outra empresa bem conhecida, ela acabou pedindo falência. Então isso aí acabou causando um efeito dominó muito ruim para o mercado de criptomoedas. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que tem um carro me pressionando e eu não gosto disso, principalmente quando eu estou gravando vídeo. Eu estou liberando aí a pista da esquerda para o cara passar, mas ele continua insistindo em ficar atrás. Vamos dar uma aceleradinha. E aí, família, a gente não sabe muito bem ainda qual o impacto disso, o quanto isso vai impactar. E aí isso jogou o preço do Bitcoin lá para baixo. Só que se o preço do Bitcoin caiu e não mudou nenhum fundamento, a meu ver isso é uma oportunidade. Então eu fui lá e comprei mais um pouquinho de Bitcoin, comprei mais R$200. É pouco R$200? Muitas pessoas podem achar. Só que como eu já estou muito exposto na minha carteira, hoje ela tá... Eu terminei o mês aí acho que com uns 8, 9% de criptomoedas. Para mim isso já é bastante.
Em alguns momentos eu posso até me expor um pouco mais que isso, como eu já me expus ano passado, que cheguei a ter quase 20%. Mas não é a ideia não, pessoal. A ideia é estar bem mais próximo dos 5%, 3%, 5%. Então eu já estou bem exposto, não coloquei muito dinheiro. Esse foi um dos motivos. Mas eu acabei comprando Bitcoin a 86 mil reais. Ele chegou a bater 81, família. E pra quem não sabe, a máxima aí do Bitcoin chegou em 380 mil, acho que foi. Enfim, tá bem... caiu muito, tá? Ao meu ver está barato, porque os fundamentos não mudaram. Mas nada garante que vai voltar a custar 300 e poucos mil, tá? Quero deixar bem claro isso, nada garante. Bom, a carteira acabou tendo aí um pouquinho mais de 30 reais em dividendos. Então os dividendos da carteira estão subindo. O mínimo agora provavelmente vai ser 30 reais. Inclusive isso não faz parte da minha metodologia, tá? Mas eu tô pensando em todo mês comprar pelo menos um pouquinho de fundo imobiliário, só pra gente ver aí esses dividendos subindo. Isso não faz parte da minha metodologia, mas é uma coisa que eu acho que eu consigo fazer tranquilamente aí pra gente ir melhorando. Só que o que vai realmente determinar o quanto eu vou colocar em fundo imobiliário é a divisão da minha carteira. Antes de eu continuar nos próximos assuntos, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, entender que os ativos que eu tô falando aqui, eles não são recomendações, nem de compra nem de venda. Eu falei das criptomoedas, vou falar agora de uma ação específica. Talvez eu acabe mencionando outra aqui no vídeo, e não é recomendação nem de compra nem de venda, que isso fique bem claro. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês é que vocês deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo, mandem pra alguém que vocês saibam que precisa saber sobre educação financeira. Aqui, além de ser um resumo da carteira aqui do canal, explicar pra vocês quanto que a gente tem aí na carteira e o que aconteceu, eu sempre passo algum ensinamento. Todo vídeo da carteira tem algum ensinamento, seja sobre a diversificação da carteira, seja sobre os ativos, seja sobre uma classe de ativos, sobre um ativo específico, sempre tem um ensinamento. Esses eram os dois recados. E tem uma coisa que eu acabei não falando, família, foi o quanto que eu aportei. Eu aportei 500 reais. Foi até um dinheiro que eu quase nem vi, porque a carteira desvalorizou 500 reais, eu aportei 500 reais, então meio que não mudou muito o quanto a minha carteira tem de total em relação a outubro. Mas não tem problema, paciência, faz parte. E agora eu quero falar sobre uma ação. Deixa eu limpar de novo aqui sua câmera, família. Me desculpem, mas é que caiu uns pingos aqui de chuva e eu não sei se acabou molhando a lente. Então eu quero falar sobre outro ativo, que é o Fleury, o Grupo Fleury. Eu não pretendia comprar ações do Fleury, mas ele acabou fazendo uma subscrição. O que é uma subscrição? Uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, ela pode acabar emitindo aí mais ações, digamos assim. Explicando de uma forma simples, ela pode acabar emitindo mais ações para levantar um dinheiro. Então, em vez da empresa ir lá e pegar um empréstimo, ela pode simplesmente emitir mais ações, chegar para o mercado e emitir mais ações e pegar esse dinheiro para ela fazer o que ela bem entender. E é claro que ela explicou ali o motivo, né? Foi ao mercado ali explicar o motivo de fazer essa subscrição, como que vai usar o dinheiro. E aí a subscrição estava em torno de R$17,23, se eu não me engano. E o que acontece? Essa foi uma subscrição restrita apenas para os acionistas. Então, como eu já sou acionista do Grupo Fleury, conforme a quantidade de ações que eu tenho do Grupo Fleury, eu tive direito a comprar até tantas ações do Fleury novas, né? E aí tem alguns pontos importantes a gente falar sobre isso. Primeiro, que eu não sou obrigado a participar da subscrição. Porém, se vão ter mais ações no mercado e eu não acabar comprando conforme a proporção que eu tenho, eu vou ser diluído. Ou seja, as ações que eu tenho vão representar um tamanho menor ali do Fleury, talvez. Então a gente tem que cuidar pra gente não ser diluído em relação a essas subscrições. Isso pode acontecer.
Bem provável que aconteça, na realidade, a gente ser diluído se não participar. Só que um benefício disso é que geralmente essas ações elas são oferecidas por um preço um pouco abaixo do mercado. Então, quando elas foram anunciadas, as ações Fleury estavam em 18, 19 reais mais ou menos, e a subscrição ficou por 17. Então acaba sendo também uma forma de comprar por um pouco mais barato. Eu acabei fazendo a subscrição no final do mês e o preço do Fleury estava praticamente igual, até mais baixo alguns dias em relação à subscrição, o que não valeria até a pena fazer, mas eu fiz, a diferença foi muito baixa. Até para gravar um vídeo, gravei um vídeo na tela do meu computador fazendo a subscrição para mostrar para vocês. Ainda não editei, não postei, mas eu gravei para mostrar para vocês como que se faz uma subscrição. E também tem outro detalhe, família. Isso vale tanto para ações quanto fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários também tem subscrição, apesar de ter um pouquinho de diferença, né? Porque o fundo imobiliário ele acaba sendo essa maneira, uma das principais maneiras de levantar dinheiro, a empresa nem tanto, né? Já que o fundo imobiliário distribui 95% do lucro. Mas é bem semelhante aí, o processo também é o mesmo. E tem mais um detalhe importante: a gente pode vender o direito de subscrição. E aí tava custando ali alguns centavos. Então, tipo assim, eu posso vender para outra pessoa para ela poder comprar mais ações do Fleury nesse preço. Isso também é possível, família. A gente vende o direito. Como também tem pessoas que esquecem de exercer esse direito, que tem data para fazer isso e acabam perdendo a oportunidade. Tá? Então tem tudo isso aí. Eu posso fazer, na realidade eu vou, talvez não tão cedo, mas vou trazer um vídeo mais completo sobre subscrição, que é. Mas eu só queria abordar para vocês que esse foi o motivo de eu ter comprado o Fleury. Porque pela quantidade que eu tenho, não era a minha intenção fazer essa compra no momento. Mas eu fui lá, participei da subscrição, gravei e acabei adquirindo mais um pedacinho de Fleury na carteira. Tem mais um ponto importante que é relacionado tanto a essa compra aí, dessa subscrição, quanto a compra do Bitcoin, que é a quantidade, a porcentagem que eu tenho em caixa, ou seja, a quantidade que eu tenho de dinheiro para poder fazer as compras. Eu acabei fazendo essa subscrição e eu comprei ali os 200 reais do Bitcoin. Eu fiquei com 2% na carteira. Até porque na realidade mesmo, eu acabei fazendo mais uma compra no final do mês de outras ações. Então eu fiquei com uma porcentagem baixíssima de dinheiro em renda fixa, apenas 2%. Se vocês lembram aí do objetivo da minha carteira, eu vou colocar na tela para vocês. Eu quero ter em torno de 20 a 22% da carteira em renda fixa. Eu fiquei com 2%, ou seja, muito baixo. Porque eu aproveitei para comprar os ativos que estão em promoção. Ao meu ver, estão sendo cotados por preços baixos. E também, como eu já mencionei vocês no vídeo de 10 mil da carteira, agora em dezembro já não é mais surpresa nenhuma, porque eu já postei no Instagram. Eu fiz um aporte mensal de 500 reais, que é o mínimo, o padrão, e eu coloquei mais 1.000 reais no 13º, então acabei portando 1.500 reais. Como eu já sabia que eu ia colocar um valor relevante em dezembro, eu aproveitei para já fazer mais compras aí em novembro. Então ali, basicamente, eu comprei o Bitcoin, eu fiz a subscrição do Fleury, e no dia 25 de novembro fui lá e torrei mais uns 400 reais. Então eu fiz mais umas compras, porque em dezembro já isso vai ser tudo ajustado. Então já aproveitei. Certo, família? É importante a gente cuidar para não ficar com tão pouco caixa disponível na carteira, ainda mais porque a gente não sabe muito bem como é que vai ser 2023. A tendência é de que a inflação começasse a cair, mas dependendo do que acontecer, isso não vai acontecer, né? Dependendo do que a gente vai ver em 2023. Então eu não vou deixar a carteira tão baixa.
Como a taxa de juros está alta, isso acaba influenciando os ativos de renda variável. Fica mais caro pegar empréstimo, fica mais caro para as empresas pegarem empréstimo. Elas acabam sendo avaliadas por preços mais baixos, as dívidas das empresas acabam aumentando às vezes. Então elas acabam caindo. E esse é um momento para comprar, um momento de oportunidade. Então meu caixa não vai ficar em 20%, eu não vou deixar ele em 20%. Porém, por causa dessa, não digo insegurança, mas por não saber muito bem o que pode acontecer, eu não vou deixar tão baixo assim. Certo, família? Vou colocar pra vocês como ficou o resultado da carteira. Não, desculpa, eu vou colocar o balanço primeiro. Então, como a carteira acabou ficando aí no final de novembro, mas como eu já falei pra vocês, o aporte de dezembro foi reforçado. Deixa eu fazer um outro caminho aqui, diferente. Depois eu quero mostrar pra vocês a rentabilidade. Então ainda estamos aí uma rentabilidade bem baixa. É bem provável que isso só mude quando a taxa de juros começar a mudar. E não temos garantia de quando isso vai acontecer. Então faz parte da vida de um investidor de renda variável, principalmente de renda variável, ver isso acontecendo com seus ativos, ver a rentabilidade aí não tão alta, e isso pode durar um período maior. E também eu quero colocar o extrato, as movimentações que eu fiz, para vocês darem uma olhada aí, poderem acompanhar, olhar o que eu fiz e o que eu não fiz. Até para vocês verem, se vocês olharem desde o primeiro vídeo da carteira até o vídeo de hoje, eu não fico fazendo grandes movimentações, eu basicamente só compro todo mês. Quando eu faço alguma venda, eu justifico, trago aqui em vídeo, porque é muito difícil acontecer isso. Meu objetivo é investir cada vez mais, crescer com as empresas e não ficar trocando, tiro uma empresa, coloco outra, adiciono qualquer empresa na minha carteira. Não. Esse movimento aí tem que ser muito estudado, tá? E por isso que eu mostro o extrato para vocês verem na pele, verem na prática que eu faço aquilo que eu ensino e que eu compartilho. Então, família, eu vou ficando por aqui. Esse foi o resumo do mês de novembro. Resumo número 17, mês número 17 da carteira do canal, e ainda tem muitos ainda pela frente. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até mais e tchau, tchau!